Boa noite, Cuiabá, boa noite, Mato Grosso, mas muito boa noite mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Cidade Verde, canal 12.1, com a melhor imagem digital para todo o estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, amigo, bem-vinda, amiga, a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é segunda-feira, nós estamos começando mais uma nova semana, dia 27 de novembro do ano de 2023. Espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que a sua semana tenha começado da melhor maneira possível, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. E o programa de hoje está assim, assim de informações importantíssimas. Daqui a pouco, lamentavelmente, um caso realmente ocorrido no município de Sorriso, mais uma vez, que estremece, que abala, que assusta, que machuca todos nós pela gravidade de um crime cometido que ceifou a vida de 4 mulheres, mãe e 3 filhas. Daqui a pouco você vai ver esta reportagem que nós preparamos para você e, inclusive, pode soltar as imagens aí para mim, por gentileza, aqui na tela. Daqui a pouco você já vai ver esta matéria feita pela equipe da TV Cidade Verde em Sorriso, assustador, uma coisa absurda, um crime bárbaro, chocante, mais uma vez ocorrido na cidade de Sorriso. Olha que Sorriso está se notabilizando como um município que tem trazido casos criminosos assustadores. Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque vem comigo aqui, olha só essa reportagem aqui, Ministro, internacionalização do aeroporto Marechal Rondon será marco no turismo de Mato Grosso, é o que aponta o secretário de Desenvolvimento Econômico. Isso está no site Passando a Limpo mt.com.br, com muitas outras informações. Daqui a pouco também vou falar sobre isso aqui, Assessor do deputado estadual Lúdio Cabral está sendo acusado de ter agredido, juntamente com outras pessoas, um idoso de mais de 70 anos. Daqui a pouco trazemos essas informações aqui. Vem comigo, Mato Grosso, também no site matogrossomais.com.br. Traz essa manchete de capa. Ministro Carlos Fávaro integra comitiva do presidente Lula para Oriente Médio e também para a Alemanha. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem novo ministro do Supremo Tribunal Federal pintando por aí. Ele é muito conhecido, hein? Aliás, conhecido e querido da população brasileira. Daqui a pouco você vai saber quem é. E eu estou recebendo, daqui a pouco, já está comigo aqui nos estúdios da TV Cidade Verde, na minha sala de entrevista, a presença do querido vereador Rodrigo Arruda Issa do Cidadania, ele que é o presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal, e nós vamos tratar com ele sobre o retorno da vereadora Edna Sampaio do Partido dos Trabalhadores para a Casa de Leis aqui do município. Não perca, programaço hoje. Agora, para tudo, Mato Grosso, vem comigo aqui, porque eu tenho uma reportagem chocante, dramática, até certo ponto assustadora, um crime bárbaro ocorrido na cidade de Sorriso, município na região norte do estado. Vem comigo, acompanhe essa reportagem aqui na tela do Passando a Limpo. Por volta das 9 horas da manhã, quando fomos avisados que uma tragédia teria ocorrido aqui nesse endereço onde nós chegamos, bairro Florais da Mata. O que foi nos repassado é que dentro desta residência, uma família inteira foi encontrada sem vida e mortos aí com requintes de crueldade. Seria uma mãe de 35 anos, uma filha de 19 anos, uma outra filha de 13 anos e uma garotinha de 10 anos de idade.
Os policiais, juntamente com os bombeiros, chegaram aqui e já começaram a verificar a cena do crime e a levantar o que supostamente teria ocorrido, o porquê desta barbaridade acontecido aqui neste município. A princípio, 4 vítimas, tá? A gente não vai adiantar muitos detalhes porque a gente até não pode falar muito. Mas a princípio 4 vítimas, vão esperar o pessoal da Politec chegar e daí eles vão poder falar com mais propriedade. Agora, uma arma utilizada, possivelmente faca, é isso, Major? Tem vítimas com corte de faca, né? E outros detalhes a gente não sabe dizer porque tem muito sangue. Mãe e filhos, é isso? A princípio parece que sim. Tá certo, aqui ó, a Polícia Judiciária Civil, o próprio Dr. Bruno França acaba de chegar aqui no local, uma fatalidade que ocorreu aqui também, aqui ó, Tenente Coronel Jorge Almeida. Enfim, gente, o que aconteceu já está sendo levantado por parte das polícias aqui da cidade de Sorriso. O que acaba de chegar de informação é que aquela senhora que está ali conversando com o Tenente Coronel Jorge Almeida seria irmã da senhora que foi encontrada morta aqui dentro da residência. E por não ter aí conseguido a comunicação alguns dias já com a irmã e os sobrinhos, ela então resolveu vir na residência e se deparou aí com os 4 já sem vida. Segundo informação, a polícia recebeu um chamado para verificar a situação de uma casa onde o pessoal não via a família há alguns dias. Aí chegaram aqui, mas tinha alguns cachorros grandes na casa, então a gente veio para dar esse apoio. Chegando no local, feita a contenção dos animais, a nossa equipe adentrou a casa, né, a gente procurou um acesso, a gente achou uma janela, mas que já estava aberta, já estava arrombada ali, e aí eu fiz o acesso pela casa. O meu trabalho foi localizar as vítimas e sair lá da cena. Foi onde eu localizei, inclusive em contato com o familiar, né? São 4 mulheres, as crianças estavam uma em cada quarto e a mãe e a filha mais velha estavam no corredor da casa. Cena de terror lá dentro, dá para se falar alguma coisa nesse sentido? Olha, eu posso dizer que esse acontecimento vai marcar a história de Sorriso. Nenhum detalhe está descartado, Coronel? Nenhum detalhe está descartado, né? Vamos fazer todo o levantamento, a Polícia Civil já está aqui no local para fazer a investigação e a Polícia Militar está para apoiar a Polícia Judiciária Civil no levantamento de informações. Coronel, foi mais de uma pessoa que praticou esse crime? Não sabemos, né? Não sabemos. Não temos nenhuma informação ainda para passar. O importante é que a polícia já está atrás aí se aconteceu alguma coisa dos possíveis autores. Isso mesmo, né? Acabamos de chegar, estamos levantando as informações ainda para saber, né, o que aconteceu aqui. É uma ocorrência trágica, né, que abala toda a sociedade e vamos atrás de informações para chegar nos autores. Como o Tenente Coronel Jorge Almeida disse, nenhuma hipótese está descartada. Se foi homicídio seguido de suicídio, se alguém esteve aqui e praticou um latrocínio, enfim, tudo isso está sendo apurado. Até o fechamento da matéria, nós ainda não conseguimos a identificação dessas mulheres, desta família que foram encontradas sem vidas aqui neste bairro. A qualquer momento, podemos voltar com outras informações a respeito desta barbárie. As imagens são de Douglas Calisto, eu sou o Joca de Souza, onde e a hora que o fato acontece, para a TV Cidade Verde. Obrigado, viu, Joca, por todo o seu esforço, seu trabalho, seu empenho. Ele trabalhou bastante em cima deste caso. Minutos depois, eu falo minutos depois, óbvio, horas após constatado todo esse crime, toda essa situação covarde, trágica, bárbara, registrada em Sorriso mais uma vez, a polícia, através de um trabalho excepcional, localizou o suspeito de ter tirado a vida dessas 4 mulheres. Uma de 35, 19, 13 e 10 anos, mãe e 3 filhas. O que você vai ver agora são imagens de um pedreiro, né, que foi preso na manhã desta segunda-feira
desta segunda-feira, suspeito de ter sido o autor da chacina que vitimou mãe e 3 filhas. É este rapaz de camisa amarela, né? Segundo informações, ele já confessou o crime. Este homem foi detido pela Polícia Civil enquanto trabalhava na obra ao lado da residência da família, no bairro Florais da Mata, na cidade de Sorriso. Ele foi conduzido à delegacia para ser ouvido. A polícia trabalhou de forma muito inteligente. Quando percebeu uma obra ao lado, também detectou, né, um acesso desta obra para a residência, onde morava a mãe e as filhas. A polícia começou, obviamente, a procurar saber quem eram os trabalhadores que ali estavam. Esse rapaz de amarelo que você está vendo aí, ele foi identificado pela polícia e ele, inclusive, estava sendo procurado, segundo informações que nós recebemos, estava sendo procurado exatamente pela prática criminosa já de estupro. Então ele já era um foragido praticamente da justiça. A polícia, quando identificou ele, não o prendeu, mas chegou ali e foi fazendo uma entrevista com todos os trabalhadores, né, como se passasse apenas por uma ação mesmo de informação até chegar nele. Quando chegou nele, ele começou a se contradizer e logo a polícia o apertou e quando deu aquele aperto nele, ele acabou, obviamente, se apresentando às autoridades policiais como ele realmente era e acabou confessando o crime em seguida. Foi encontrado juntamente com ele peças íntimas das meninas. É um fetiche doentio, louco, um sádico, doente. Ouça a entrevista do delegado responsável pela prisão desse indivíduo. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos, né? Infelizmente, né, a gente espera nunca ter que passar pelo que nós, a nossa cidade, todos os policiais envolvidos nós passamos hoje. Né? Eu acredito que ninguém mais vai ser a mesma pessoa, né, depois de passar por essa situação, né, imediatamente após ser descoberto a cena do crime, todos os órgãos de segurança, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Politec, Bombeiro, todo mundo compareceu no local do crime e imediatamente, né, cada um exercendo a sua função, a gente começou a trabalhar de forma incessante. A gente nunca ia aceitar uma situação dessa e a gente já dizia que o esforço tinha que ser total para que a resposta fosse imediata e rápida. Né? Já no local do crime, né, conversando com o coronel, a gente chegou à conclusão de que existia um núcleo de suspeitos possível que precisava ser checado, né? Que era uma obra na lateral. Imediatamente a gente começou a levantar informações de todas essas pessoas. Nós descobrimos que um deles tinha histórico de crime sexual e mandado de prisão em aberto. Sem informar isso ao preso, nós iniciamos uma série de entrevistas com todas as pessoas, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, e ao perceber que o cidadão estava faltando com a verdade e entrando em contradição, nós começamos a pressioná-lo, descobrimos que ele mora na obra, ou seja, era uma pessoa que estava no local da evasão do domicílio nas redondezas. E então, né, a gente solicitou que as pessoas entregassem seus calçados e o calçado do rapaz teve uma combinação perfeita com uma mancha de pegada de sangue no local do crime. Né? Seria um chinelo, doutor? Um chinelo. Percebeu-se ainda de que ele tinha uma falha no cabelo. Considerando que a vítima havia arrancado muito cabelo do agressor, nós confrontamos ele com as informações e ele imediatamente já confessou ser o autor do crime. Né? Foi imediatamente preso pelas forças de segurança que encontravam no local, a gente estava todo mundo lá. E chegando na delegacia, confessou o crime, entregou as roupas que usou para cometê-lo, e entregou as roupas íntimas das vítimas que havia levado como souvenir, né, e apontou qual seria a faca do crime. Doutor, a gravidade do crime foi tão grande que a gente observou que os semblantes, primeiro com a experiência que o senhor tem, que o coronel tem, na cena do crime, era semblante de quem estava extremamente chocado com o que viram. Era tão forte assim, doutor? Assim, respondendo ao colega, sim, ele narrou a versão dele de como o crime teria ocorrido, né, confessa os homicídios e os estupros das vítimas. A cena realmente agora é muito pesada, né? Só que assim, a gente tenta lidar com a situação da melhor forma possível. Ainda bem que nós conseguimos, né, as forças de segurança aqui unidas, dar uma resposta imediata, porque isso tenderia a virar uma bola de neve de sofrimento para todo mundo, para a cidade de forma geral. E agora a gente vai averiguar se a versão dele é verdadeira, né? Do fato dele ter confessado, isso eu sempre gosto de explicitar,
não quer dizer que tenha isso que tenha acontecido. A gente tem que ver se tem mais gente envolvida, se ele realmente fez isso sozinho, né? Se existe algum tipo de comparsa, se foi só isso mesmo, né? Mas no momento que nós temos é uma tragédia, são 4 mulheres mortas, né? 3 foram esgorjadas, uma foi asfixiada de forma manual e das 4, 3 foram estupradas, segundo as palavras do próprio agressor. O coronel vai dar mais informação a respeito. Doutor, só para terminar com o senhor, ele foi transferido, né, doutor? O que acontece, né, assim, por experiência própria e por informações confirmadas, né, tudo levava a que a população fosse atentar contra a vida desse rapaz na nossa delegacia. Eu entrei em contato com a diretoria da Polícia Civil, o coronel nos avisou a respeito do perigo, pedimos ajuda ao senhor Paer e esse rapaz não está em Sorriso mais. Então, para quem tiver com a ideia de querer invadir a delegacia, vai ser um tempo perdido, porque esse rapaz não está mais aqui, tudo bem? Bem, ele não está mais em Sorriso porque ele foi transferido para Sinop, né? Dentro de uma aeronave da própria Polícia Judiciária Civil e Militar aqui do estado de Mato Grosso. Trata-se de Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, ele é o principal suspeito de ter cometido, ainda que o delegado tenha já dito que ele confessou o crime e com ele alguns pertences da vítima que ele ia guardar como souvenir. Esse cidadão aí é louco, né? Doente. Já é um maníaco sexual, já estava sendo procurado pela polícia, estranhamente solto, trabalhando em Sorriso como se tudo estivesse bem. Doente. Já era procurado pela justiça, né? Ele tirou a vida de uma senhora, corrigindo a idade aqui, de 46 anos de idade, a Cleci Calvi Cardoso, sua filha mais velha, de 19 anos de idade, a Miliane Calvi Cardoso, e de outras 2 menores, aos quais os nomes não vão ser aqui revelados, de 13 e de 10 anos de idade. Eu, sinceramente, com todo o respeito ao conteúdo e aquilo que foi falado, e ainda que não tenhamos imagens das vítimas, eu prefiro, sinceramente, olhar para tudo isso e achar cada vez mais que Jesus precisa voltar, porque não há mais nada de interessante aqui nesse lugar. Não vou aqui ficar fazendo sensacionalismo, dizendo para prendê-lo, para matá-lo, para isso ou aquilo, porque a minha expectativa com relação a tudo isso que acontece gira em torno da volta de Jesus. Porque ninguém aguenta mais conviver em um mundo onde a impiedade, onde a frieza, onde crimes como esse vêm acontecendo todos os dias em algum lugar. Cada dia que passa fica mais difícil conviver numa sociedade doente como essa nossa. Cada dia que passa, eu sou levado a chegar à conclusão de que nós não podemos mais criar nenhuma expectativa futura positiva para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para as pessoas que amamos aqui nesse lugar. A Bíblia, ela trata esse assunto de uma forma muito séria, de uma forma muito afirmativa, assertiva, de que nesse mundo, cada vez mais, o amor se esfriará, a falta de respeito, de humanidade, de solidariedade está se acabando. Quando nós vamos ali para o livro de Apocalipse, no capítulo 7, a gente vê a figura de 4 anjos segurando os 4 ventos desta terra. E o que significa isso? São anjos protegendo ainda a terra sob o comando de Deus, que está no controle. Ainda que cenas como essa e crimes como esse venham acontecendo, fica muito claro que se Deus não estivesse no controle de todas as coisas, coisas ainda piores e terríveis já estariam acontecendo. E é importante que você esteja atento às profecias bíblicas que trazem assuntos ruins como este, assuntos terríveis como este, de uma forma muito clara. Portanto, né, fica cada vez mais evidente de que este não vai ser o último, porque coisas piores ainda virão pela frente. Você está vendo agora imagens? Pode abrir para mim, por gentileza,
no momento em que ele é retirado, onde ele recebe a voz de prisão, na obra ao lado da residência. Olha lá, observe que a obra é ao lado da residência onde ele morava e é levado preso. Por muito pouco, ele não é linchado ali. A polícia fez ali uma proteção muito forte, próximo da casa. Observa que a camisa dele tem a figura de 2 facas cruzadas, né? Observe que a camisa dele, essa imagem que está aqui para mim, no meu retorno, tem a figura da camisa dele. Viu, Marcelo? Se puder tirar para mim aí, tem as imagens. Isso, coloca para mim essa imagem da camisa dele, para mim, por favor, aqui. Vocês vão ver que tem 2 facas cruzadas. Se tirar isso aí, olha lá, 2 facas. E carne, ali a imagem é uma carne e uma faca e um machadinho, né? Um cutelo que está no peito dele. Ou seja, é um maníaco, um doido, estava aí solto e, lamentavelmente, foragido da justiça, tirou a vida de 4 mulheres. Crime bárbaro, crime bárbaro. Fique agora com o balanço policial e muitos outros casos que aconteceram aqui no estado de Mato Grosso. Confira comigo. Após 2 pessoas serem brutalmente assassinadas dentro do shopping popular, o presidente do shopping, Misael Galvão, afirmou em uma entrevista em um site local que vai reforçar a segurança no estabelecimento. De acordo com informações do delegado Nilson André Farias, as investigações preliminares apontam que o alvo do executor era o comerciante Gersino Rosa, que possuía uma banca de produtos eletrônicos no centro comercial. Já a vítima, Cleiton Paulino, que era funcionário de outra loja no shopping, ele foi atingido pela mesma bala que transpassou a cabeça de Gersino. Ainda em Cuiabá, 2 bandidos armados assaltaram a farmácia Pague Menos na noite do último sábado na Avenida Fernando Correia da Costa, esquina com a Avenida Carmindo de Campos. Segundo informações, os indivíduos chegaram armados no local, mandando uma das funcionárias do estabelecimento comercial pegar o dinheiro que estava no caixa, enquanto outro criminoso rendeu um cliente onde ele estava com a sua filha e teve que deitar de bruços no chão. Durante o roubo, o criminoso pegou a arma do cliente, que seria um policial militar. Ainda durante o assalto, esses bandidos a todo momento pediam que as vítimas não olhassem para eles ou eles iriam atirar. Em seguida, eles fugiram com cerca de R$300 e uma arma Glock do policial. Quando a guarnição chegou no local, foi informada que os bandidos fugiram em um veículo Gol, sentido bairro Cochipó. Uma jovem identificada pelo nome de Paulina Luz Amorim, de apenas 23 anos, foi assassinada em frente do seu filho de 1 ano e 2 meses na cidade de Querência, próximo ao supermercado Tropical 2. De acordo com informações da Polícia Militar, o ex-companheiro de 21 anos, de identidade ainda não revelada, desferiu vários golpes de faca em sua ex-companheira. Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o assassino com a criança no colo. Segundo o cabo da Polícia Militar, Leandro, ele disse que, segundo relatos de algumas pessoas que estavam no local, este criminoso toma remédio controlado e sofre de esquizofrenia. A gente foi acionado por populares aí que, próximo ali às imediações ali do supermercado Tropical, no Jardim Imperial, um homem teria matado uma mulher. E após a gente descobrir a casa, a gente fizemos acompanhamento lá, adestramento ao recinto, constatamos a vítima já no chão, né, totalmente ensanguentada, aparentemente já sem vida, e uma criança de aproximadamente 1 ano e 2 meses junto ao suspeito, também na cena do crime, chorando, desesperado. E aí, nesse momento, a gente conseguimos capturar a criança
e efetuando a prisão do suspeito no local. Segundo relatos de pessoal lá, de conhecidos lá, que o suspeito tomava remédios controlados e sofria de esquizofrenia, e daí a gente está aguardando outras informações aqui para anexar junto ao boletim de ocorrência. Um idoso de 74 anos foi espancado por um grupo de 5 pessoas, sendo 4 homens e uma mulher. O motivo seria por causa de bananeiras que estava plantado ao lado da residência do casal, na cidade de Santo Antônio de Levergé. De acordo com o registro da ocorrência, entre os agressores está um assessor do deputado estadual Lúdio Cabral, identificado pelo nome de Dionísio Lopes de Oliveira, que tem cargo comissionado. A esposa registrou a denúncia. Segundo ela, a discussão teve início porque a bananeira estava plantada em um terreno ao lado de sua residência. Como o local está abandonado e cheio de animais peçonhentos, ela tenta fazer a manutenção para que não prejudique a estrutura de sua casa. E na última semana, ela teria pedido a uma terceira pessoa que arrancasse as bananeiras que foram plantadas junto ao seu muro, ameaçando a estrutura. E ainda durante a entrevista, a dona da residência disse que na última quinta-feira, Dionísio, que é o dono do terreno, chegou no local acompanhado de mais 4 pessoas, entre elas uma mulher que iniciou uma discussão com ela e o seu esposo. Conforme consta no registro, em certo momento ela saiu rapidamente e quando voltou, o marido já estava no chão com um corte profundo na cabeça causado por uma telha de barro. Segundo ela, o marido quebrou a clavícula. Os agressores ainda não foram presos. Bem, eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos e eu não tenho vergonha de dizer que leio a Bíblia, ainda que eu tenha plena consciência de que sou um pecador e talvez um pecador num grau de extensão e de profundidade muito maior do que você que está me assistindo agora. Mas aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 10, e o capítulo 24 é um capítulo profético e aqui fala que é o princípio das dores, e nós já estamos no tempo do fim, conforme diz o profeta Daniel, capítulo 12, e também conforme o cumprimento da maior de todas as profecias da Bíblia, aqui está em Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz: "E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado", e foi. Porque esta profecia começou no ano 457 a.C., com a restauração dos muros de Jerusalém, e terminou no ano de 1844, cumprindo os 2.300 anos, porque um ano em profecia significa um dia, ou melhor, um dia igual a um ano. Então, nós já estamos no tempo do fim. E aqui a Bíblia diz, no verso 10 do capítulo 24, que nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. No verso 12 diz assim: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos." Quase todos. É por isso que você está vendo cenas como essa, crimes como estes, que não tem explicação, não tem lógica, não tem coerência, não tem porquê. Mas o que me conforta é o que está escrito aqui: "Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." É por isso que eu leio a Bíblia aqui nesse programa. Porque da mesma maneira como eu apresento para você todas essas desgraças, todas essas situações ruins, eu estou apresentando também para você a solução de todos os problemas, é a volta de Cristo. Não tem outra alternativa, não há outro caminho, outra situação para este mundo aqui. É por isso que eu tenho convidado você a orar,
e a ler a Bíblia todos os dias, porque como nós vamos proteger a nossa família de situações como essa se nós não estivermos lendo a Bíblia? Já estou aqui com o meu convidado, o vereador Rodrigo Arruda Issá. Vereador, fica sentado aí, seja bem-vindo conosco, né? É o meu entrevistado, o meu convidado especial de hoje. Nós vamos, logo após o intervalo comercial, falarmos sobre o retorno de Edna Sampaio para a Câmara Municipal após uma decisão e após todo um trabalho feito pelo presidente e demais membros da Comissão de Ética da Câmara Municipal aqui de Cuiabá. Não sai daí não, eu volto na sequência, rapidinho eu estou de volta. Quer renovar a sua casa? Aqui tem móveis eletrônicos também. Tudo que você procura em um só lugar. Vem pra Eletrocasa, vem economizar. Móveis pro quarto, para a sala e pra cozinhar. Pro seu escritório e tudo pro seu dia a dia. Eletrocasa tem bom preço, a gente cobre tudo. Vem pra Eletrocasa, vem pra cá, vem economizar. Eletrocasa, a gente cobre tudo. Nossas florestas abrigam uma rica variedade de plantas e animais e desempenham um papel vital na regulação do clima. Queimadas descontroladas destroem a natureza e ameaçam a biodiversidade. A prevenção é a chave para proteger nossas florestas e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Queimada é crime. Disque 193 e denuncie. Iniciativa Grupo Cidade Verde de Comunicação. Faça parte da página da TV Cidade Verde no Facebook. Participe das promoções e transmissões ao vivo dos programas. Curta e siga no Facebook. TV Cidade Verde, sempre em movimento. Agora eu vou falar sobre o trabalho que a Câmara Municipal de Cuiabá faz. Com o papel de ouvir as pautas locais e cobrar ao Executivo estas demandas, a Câmara assegura melhorias no transporte público e em tantas outras coisas que beneficiam a população. Eu também faço parte da população e acompanho o trabalho que a Câmara está fazendo. Afinal de contas, o desenvolvimento da cidade começa aqui. Você está assistindo Passando a Limpo, aqui na TV Cidade Verde. Atenção! Está oficialmente aberta a temporada das contas no azul. Chegou o Saldão da Águas Cuiabá. Até 70% de desconto e parcelamento em até 48 vezes. Converse com a gente e negocie dívidas com as melhores condições já ofertadas pela Águas Cuiabá. Confira nas lojas ou nos canais de atendimento. Amigos e amigas, em 10 meses, o governo Lula realizou diversos avanços em Mato Grosso. Início da pavimentação da BR-158, inclusão no PAC das BRs 242, 080 e das ferrovias Fico e Ferrogrão, e a entrega de milhares de títulos a agricultores familiares, além de investimentos na educação e no Minha Casa Minha Vida. Para continuar avançando, venha somar com a gente. Feliz ao PT. De volta com o programa Passando a Limpo, são 19 horas e 45 minutos, conforme já anunciado no bloco anterior, estou recebendo a presença mais uma vez do vereador Rodrigo Arruda Issá, do Cidadania, ele que também está como presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal aqui de Cuiabá. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agnello, muito obrigado pelo convite, cumprimento a todos os telespectadores do Passando a Limpo e quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Bem, eu anunciei no programa da última semana que possivelmente a vereadora Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, estaria comigo nesta segunda-feira. Não estava totalmente confirmado, porém pré-agendado. Ela não pôde estar conosco hoje
Nós, obviamente, também já tínhamos uma pré-agenda com o vereador Rodrigo Arruda Issá e estamos com ele aqui nessa noite. Vereador, eu penso que voltar ao passado e discutir o processo da cassação da vereadora Edna, eu penso que seria um pouco repetitivo e cansativo para o nosso telespectador, porque o que nesse momento se discute é a decisão e o parecer da Justiça, que traz uma decisão determinando que a Câmara Municipal receba novamente a vereadora Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, como vereadora da cidade, ou seja, anulando a cassação, portanto, todo o trabalho realizado pela Comissão de Ética da Casa de Leis. Como é que vocês receberam essa decisão da Justiça? Agnello, pois bem, eu quero aproveitar essa oportunidade, agradecer a você para que a gente possa levar esclarecimento a todos que estão nos assistindo nessa noite e fazer uma reflexão e uma linha do tempo em cima dessa situação. Na grande verdade, a Justiça não anulou um trabalho feito pela Comissão de Ética. A Justiça anulou todo um trabalho feito pela Câmara de Vereadores e pela Promotoria de Justiça. Porque atrás desse trabalho, Agnello, da Comissão de Ética, que foi assessorado por uma assessoria jurídica, tem o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, tem o trabalho da assessoria jurídica da presidência daquela casa, tem o trabalho de 4 procuradores da Câmara Municipal de Cuiabá, né? Tem o trabalho de mais de 20 páginas do promotor de justiça, Mauro Zac. E essa decisão, então, ela vem trazendo o mandato de volta da vereadora Edna Sampaio, que foi cassada por 20 votos, de 20 vereadores, foi unanimidade, todos concordando pela toda a fase que a Comissão de Ética teve dentro do processo legal, né? E aí, então, o juiz dá uma decisão retornando a vereadora Edna Sampaio ao mandato, né? Mas não se discutindo o objeto que foi a rachadinha, se discutindo o prazo decadencial e, mais uma vez, nem sequer pediu ou então solicitou que ouvisse a Câmara sobre o prazo, né? O doutor deu a decisão e, mais ainda, pediu para que se arquivasse o processo e que, se tivesse interesse, que se abrisse um novo processo para apurar o fato. Então, ele não deu a decisão em cima do que foi o objeto, do que foi a prática acontecida, adotada pela vereadora Edna Sampaio, que foi a prática da rachadinha, que houve a quebra de decoro parlamentar. Ele só deu ali a decisão em cima do prazo decadencial do processo, onde ali dentro do processo estava explicado, onde dentro do Ministério Público já tinha concordado com o prazo legal, onde foi feito esse levantamento do prazo por 4 procuradores daquela casa, e toda uma assessoria jurídica que acompanhou esse trabalho da Comissão de Ética. Então, eu vejo com muita preocupação, mas, como se diz, decisão não se brinca, né? Decisão dada, cumpra-se. E é isso que aquela casa vai fazer. Nós vamos cumprir a decisão do nobre, do excelentíssimo juiz de direito, e vamos, então, adotar a casa agora. O trabalho da Comissão de Ética já foi entregue à Câmara Municipal. Fizemos nosso trabalho. A partir do momento que houve a votação e houve 20 votos favoráveis pela cassação da vereadora Edna Sampaio, ali se encerrou o trabalho da Comissão de Ética. Agora, então, o trabalho é com a Câmara Municipal de Cuiabá e com os procuradores daquela casa. Bem, nós ouvimos a fala da vereadora Edna, assim, bem como também do seu advogado, o doutor Julier Sebastião. Ficou, pelo menos através da fala da vereadora Edna, que os erros foram cometidos. Ela, mais uma vez, se colocou na posição de perseguida dentro da Casa de Leis. E o próprio doutor Julier Sebastião também acabou falando que houve um atropelo. Ele usou até uma expressão que eu achei que não ficou um pouco condizente com a situação, mas ele quis dizer que houve um erro muito grave em toda a condução
desse processo. Eu gostaria que o senhor ouvisse a fala dela, até para que o nosso público também pudesse entender do que é que nós estamos tratando aqui. Vamos ouvir aí a entrevista coletiva da vereadora Edna Sampaio, pós-decisão da Justiça do seu retorno para a Casa de Leis. Vamos ouvi-la. Durante a coletiva da imprensa da vereadora Edna Sampaio, na manhã desta quinta-feira, para comentar sobre a decisão da Justiça que permitiu seu retorno à Câmara de Vereadores de Cuiabá por ter sido cassada por quebra de decoro parlamentar e sobre a acusação de apropriação indevida de verba indenizatória de sua ex-chefe de gabinete, Laura Abreu, a parlamentar disse que retorna ao Legislativo com a mesma tranquilidade que saiu e ressalta que foi vítima de política de gênero e racial em um processo, segundo Edna, totalmente ilegível e vergonhoso, que não permitiu a apresentação de sua defesa. Eu volto para a Câmara com a tranquilidade que eu saí. De que eu enfrentei uma violência política de gênero, uma violência racial, um processo ilegal, vergonhoso e que não me permitiu a defesa e que, para mim, significa o nível da política que é praticada, infelizmente, no nosso município e na Câmara Municipal de Cuiabá. Quando eu era criança, as pessoas me diziam assim, a política é assim, se você entra e não fica igual a eles, não faz acordo com eles, você é tirado. Eu ouvi isso a minha vida inteira. E hoje eu experimentei isso na pele. Houve um consenso para minha cassação, um consenso sobre um ato absolutamente ilegal, e a gente disse isso desde o primeiro momento, que eu estou aliviada com a decisão da Justiça. Feliz não, porque eu vou ter que retornar para um lugar onde houve um consenso para me cassar. Um consenso que nunca foi feito antes na Câmara Municipal de Cuiabá. Não foi consenso para cassar vereador acusado de abuso de adolescente, menor. Não foi consenso para cassar vereador acusado e comprovado assassinato. Não foi consenso para cassar vereador envolvido em esquemas de corrupção. Mas, no caso da vereadora Edna Sampaio, houve um consenso. Por isso, obviamente, que ao voltar, eu não volto com uma felicidade. Eu volto tentando digerir tudo isso, mas sabendo que o consenso que foi feito ali foi um consenso imoral e foi um consenso ilegal. Então, para mim, a minha consciência, a minha posição é muito tranquila. Quem tem que ter o constrangimento de ter feito tudo o que fez e ainda ter que depois rever isso, não sou eu. Então, a gente tentou avisar, a gente tentou falar o tempo inteiro, nós colocamos, inclusive conversamos com a Comissão de Ética sobre a abusividade, a ilegalidade, apontamos desde o início o que estava acontecendo, mas infelizmente o desejo de cassação da vereadora Edna foi se tornando cada vez mais um desejo que pareceu absolutamente possível e completamente realizável, como foi feito pela Câmara Municipal, de forma muito confortável e num consenso que para mim é vergonhoso. Já o procurador da Casa de Leis disse que a decisão é questão de interpretação e que a Câmara deve recorrer à decisão. Eu não discuto decisão judicial, eu as... Bem, aí está a fala aí, na sequência, do procurador da Câmara Municipal, Dr. Marcos Brito. Vereador Rodrigo, essa fala que nós acabamos de ouvir da vereadora Edna Sampaio deixa transparecer que houve uma perseguição dentro da Câmara Municipal, não dando a ela sequer, nas entrelinhas, o direito da defesa. Houve aí, no posicionamento dela, um julgamento precipitado. E ela sai acusando aí vereadores que teriam praticado uma série de crimes e que não tiveram o mesmo peso de justiça por parte dos vereadores. Olha, eu vejo isso com muita preocupação, Agnello, até porque a vereadora Edna ela sempre se defendeu atrás das câmeras, porque dentro do processo mesmo não tem uma página dentro do processo que ela mostra a inocência dela. Ela nem um minuto se preocupou em se defender dentro do processo. Ela está sempre se passando de vítima atrás das câmeras. Isso é muito preocupante, porque se alguém que tiver curiosidade de saber e estudar o processo da vereadora Edna Sampaio, vai ver que a linha de defesa dela ali dentro não tem uma página que ela se defende. Mas dentro da Câmara, ela é isso aí que você está vendo, uma imagem, um artista. Então, assim, é preocupante essa situação toda, mas houve a decisão
E o importante agora é a gente cumprir essa decisão, essa liminar, e aguardar aí a Câmara, que agora está na mão da Câmara dos Procuradores, para que faça o trabalho e recorra da situação. Bem, voltando à decisão da Justiça, minutos atrás o senhor disse que em momento algum não há uma linha no parecer do magistrado com relação ao objeto de cassação da vereadora Edna Sampaio, que é o uso da verba da chefia de gabinete que estava sendo depositada em sua conta pessoal, ou seja, rachadinha. Né? Pelo menos é assim como a Câmara Municipal tratou este assunto. Né? Isso confirma, não teve nenhum parecer da Justiça, do magistrado, falando sobre isso, apenas da questão do prazo ao qual esse assunto foi tratado na Casa de Leis? A decisão do magistrado, ela se dá em cima do prazo decadencial do processo. Nem um minuto ele se discute sobre o objeto, né? Ali narrado, com provas, evidências, com várias circunstâncias, né? Até as próprias testemunhas que a vereadora Edna Sampaio rolou no processo confirmaram a prática adotada por ela, né? E assim, as últimas testemunhas que ela pede para ser ouvida, uma delas nem trabalhava na Câmara na época. Então, assim, dentro do processo não houve defesa da vereadora Edna Sampaio, em nem um minuto, mas a decisão ela veio em cima do prazo decadencial. Então, agora está na responsabilidade da Câmara. Os procuradores irão recorrer com toda certeza e iremos aguardar aí a definição do Tribunal de Justiça, né? O Ministério Público acompanhou esse caso, doutor Rodrigo? Acompanhou, inclusive são mais de 20 páginas, né? Onde o promotor Mauro Zac, né, ali ele concorda com o parecer da Comissão de Ética, onde ele pede para que se devolva o dinheiro ao erário público, onde ele peça para que a Justiça não interfira nos poderes, assim por diante. São mais de 20 páginas, né, dizendo que a Comissão de Ética cumpriu todos os requisitos, só que eu acho que não foi analisado também o parecer da promotoria. Bom, o fato é que o retorno da Edna por decisão da Justiça, e caso não haja uma reversão por parte da Câmara Municipal em manter a decisão que foi tomada em plenário, eu penso que a Câmara Municipal ela sofre de uma forma assim, muito negativa, porque vai ficar transparecido por decisão de justiça de que a vereadora Edna Sampaio de fato foi injustiçada e coloca em xeque a reputação e os trabalhos dos 20 parlamentares que em plenário votaram pela cassação dela. Isso, às vésperas de um ano eleitoral, não deixa a Câmara Municipal, nesse momento, muito vulnerável? Agnello, eu sou muito tranquilo em afirmar para você que hoje a população ela faz um estudo muito claro da situação. Hoje você não engana mais as pessoas. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, né? As pessoas estão acompanhando esse caso da Edna desde o início. Foi oportunizada a vereadora Edna mais de 35 dias de prazo de defesa para que ela pudesse defender do processo. Né? Foram 90 dias de trabalhos intensos dentro daquela casa, onde foi oportunizado esgotamos todas as linhas de defesa para a vereadora Edna Sampaio. Ela não conseguiu escrever uma página dentro do processo da linha de defesa dela, né, mas ao tempo todo dizendo que estava sendo vitimizada, que estava sendo feita política de gênero e assim por diante, né? E então a população está acompanhando isso de perto. A população sabe quem fez o trabalho, como foi feito esse trabalho. Inclusive foi acompanhado pela imprensa, foi acompanhado pela militância do PT, foi acompanhado por diversas pessoas e o trabalho foi feito. Agora, não cabe só mais a Comissão de Ética, Agnello. O que tem que ser deixar claro aqui é que houve o trabalho de várias mãos. Houve o trabalho da Comissão de Ética, houve o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, houve o trabalho de 4 procuradores, 3 deles efetivos e 1 advogado, né? Houve o trabalho da assessoria jurídica da presidência daquela casa, houve o trabalho da promotoria de justiça. Então, não houve uma incompetência dos vereadores e nem da casa. O doutor Julier,
ele, na sua fala, ele diz que esse trabalho todo, por todos esses poderes envolvidos, todos esses profissionais envolvidos, foi um trabalho que ele igualou a um motorista bêbado dirigindo um automóvel por aí, né? É claro que esta fala, ela afetou muita gente, né? E ele falou de uma maneira com uma confiança tamanha de que este caso não tem mais reversão. Edna volta e assume o seu mandato. É lamentável, né? Um advogado tratar um assunto dessa forma. A gente só tem a lamentar por ter que ver e escutar como que é a tratativa do advogado com parlamentares, com pessoas que fizeram esse trabalho, até porque ninguém acusou ninguém, não foi ninguém que causou prova contra a vereadora Edna Sampaio, foi ela mesma que cometeu, e o papel dele, certo, era só defender a vereadora Edna Sampaio e não acusar outrem. Mas a gente não se discute essa situação, se ele está fazendo dessa forma. Como se diz, a melhor defesa é o ataque, parece que isso eles estão fazendo muito bem. Só para fechar essa entrevista, agradecendo ao senhor, eu sei que é uma pergunta assim, bastante difícil até de responder, mas o senhor fique muito à vontade para respondê-la, porque a vereadora Edna Sampaio sustenta que toda a prática cometida por ela, ou seja, do dinheiro que era depositado para a despesa da verba da chefia de gabinete e que depois era depositado na conta dela, isto é um processo natural dentro da Casa de Leis e que ela apenas seguiu um rito que é acompanhado, ou seja, pela Casa, pelos demais vereadores. Isso acontece lá, vereador Rodrigo? Só para deixar isso muito claro na sua fala final. Agnello, com certeza não. Na grande verdade, a vereadora Edna, igual eu acabei de falar, a melhor defesa é o ataque adotado por eles, né? Se houvesse dessa forma, as pessoas iriam denunciar, certo? Não houve nunca na história da Câmara uma denúncia dessa tamanha proporção, com provas, evidências. E agora, ela, para se vitimizar, ela tenta transferir essa responsabilidade para outros vereadores, tentando colocar todo mundo na farinha, né? Colocar todo mundo no mesmo saco da farinha dela. Então, assim, eu vejo isso como uma fala infeliz da vereadora Edna Sampaio. Eu vejo que o papel de investigada foi ela, e que se tivesse algum outro caso, nós iremos apurar como apuramos o caso dela. Vocês já receberam a notificação da Justiça para acatar e acolher a vereadora Edna Sampaio? Já chegou para vocês essa notificação? Não chegou a notificação ainda, mas assim que chegar a notificação, nós iremos estar recebendo e dando boas-vindas à vereadora Edna Sampaio dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. Certo. Estando ela lá, como o senhor imagina esse convívio? Olha, Agnello, eu ando de cabeça erguida, né? Eu apenas fiz o meu trabalho, que é como presidente da Comissão de Ética daquela Casa de Leis. Se ela quiser nos cumprimentar, iremos tratar com o maior respeito, como sempre tratei a vereadora Edna Sampaio, e recebê-la dentro da casa. Vamos cumprir a determinação judicial. Entrevistamos nessa noite o vereador Rodrigo Arruda Issa, vereador de Cidadania, vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá e presidente da Comissão de Ética da Casa de Leis. Vereador, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Vamos aguardar amanhã, tem sessão na Câmara Municipal e, com certeza, esse vai ser um dos principais assuntos a serem debatidos amanhã, porque, conforme o senhor disse, essa decisão da Justiça não apenas passou por cima da Comissão de Ética, mas passou por cima de todos os parlamentares da Casa de Leis. É possível que cada um deles faça o seu pronunciamento de descontentamento com a Justiça em torno deste parecer, conforme o senhor disse, que não trata do assunto em si e apenas aborda uma condução de tempo da Comissão de Ética. Isso. Agnello, eu quero te agradecer pela oportunidade. Quero me colocar sempre à disposição do programa Passando a Limpo, trazendo esclarecimento à população cuiabana, a todos os telespectadores que acompanham o seu programa, que é um programa sério. Eu sou um admirador do seu programa e de Vossa Excelência também. Parabéns, viu? Muito obrigado aí por ter me convidado para poder trazer esclarecimento
do caso da Edna Sampaio. Obrigado. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência. Continue comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. De volta com o programa Passando a Limpo, são 20h09. Muito obrigado a você pela audiência. Ô Caldeira, vem comigo aqui, por gentileza. Deixa eu passear um pouquinho aqui no estúdio, que eu preciso mandar um abraço para um casal especial que eu tive a oportunidade de conhecer, que não perde um programa e nos assiste todos os dias. Eles são lá da Várzea Grande. Deixa eu pegar aqui. Já vou ler as mensagens também, muitas mensagens chegando. Mas eu quero mandar um abraço para o casal Ângela e o Renato. Ou Renato e a Ângela. Eles que moram lá no Dom Pedro II, em Várzea Grande. Conhece lá, Ednei? Um abraço para vocês, muito obrigado a esta família pela audiência, pelo carinho, né? Muito simpática a dona Ângela. Eu estava com a minha esposa em um evento e eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? Muito obrigado mesmo, tá bom? Bom, olha, vem comigo aqui agora, porque chegou aquele momento especial de toda segunda-feira, onde eu quero dar a oportunidade de você de começar a semana com um novo emprego. Vamos lá, tô torcendo por você no balcão de emprego do Passando a Limpo. A Ana Paula Figueiredo traz para nós. O Cine Mato Grosso está ofertando mais de 2.000 vagas de empregos. Confira agora algumas oportunidades disponíveis em algumas das regiões de Mato Grosso. Cuiabá e Várzea Grande. Auxiliar de limpeza, 39 vagas. Ajudante de obras, 35 vagas. Eletricista, 13 vagas. Conferente de carga e descarga, 10 vagas. Estoquista, 7 vagas. Rondonópolis, auxiliar de limpeza, 34 vagas. Carpinteiro, 12 vagas. Atendente de padaria, 7 vagas. Auxiliar de depósito, 6 vagas. Motorista entregador, 6 vagas. Sapezal, trabalhador agropecuário em geral, 25 vagas. Operador de máquinas agrícolas, 19 vagas. Trabalhador volante da agricultura, 12 vagas. Motorista de caminhão-pipa, 5 vagas. Auxiliar de serviço de copa, 3 vagas. Sinop, auxiliar de estoque, 18 vagas. Operador de processo de produção, 10 vagas. Auxiliar administrativo, 9 vagas. Auxiliar de limpeza, 6 vagas. Empacotador à mão, 2 vagas. Campo Novo do Parecis, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 11 vagas. Operador de máquinas agrícolas, 8 vagas. Técnico em segurança do trabalho, 3 vagas. Cozinheiro em geral, 2 vagas. Estoquista, 1 vaga. Os interessados devem procurar a unidade do Cine mais próxima de sua residência, portando os documentos pessoais. Obrigado, viu, Ana Paula Figueiredo, pelas informações. Desejo a você boa sorte, tá bom? Muito boa sorte mesmo. Bem, vem comigo que eu quero falar da Martinello. Atenção, amiga, porque a Martinello preparou ofertas incríveis para você. O Paulinho esteve lá e traz todas as informações da Martinello, a mato-grossense de alma e coração. É isto mesmo, meu amigo e minha amiga! Elo, eu estou no Super Big Friday na Martinello para falar diretamente com você que está assistindo aí. Último dia, última chance para você aproveitar o Super Big Friday em Martinello com todo o estoque da loja, ó, em 12 vezes sem juros. Então você que está assistindo aí, você quer comprar barato, quer aproveitar a oportunidade agora? Então não perca tempo. Vem para o Super Big Friday em Martinello, vai aproveitar produtos com menor preço que você pode comprar no cartão, pode comprar no carnê e sem juros. É 12 vezes sem juros. Último dia, última chance para você aproveitar. Quer ver algumas ofertas que a Martinello preparou para você nesta segunda-feira? Vem comigo.
Último dia, última chance para você aproveitar essa linda fritadeira Midea Air Fry. Olha que coisa linda, de 4 litros. É aquela que frita sem óleo. Só 12 parcelinhas de R$ 24,90 sem juros ou R$ 298,80 à vista. Você tá esperando o quê? Vem para Martinello. Último dia, última chance para você aproveitar o Super Big Friday. E olha só o que você pode aproveitar. Essa linda TV da Samsung, 75 polegadas. Isso mesmo que você ouviu, 75 polegadas, só R$ 4.999 à vista. É a primeira TV 3 em 1, uma Smart TV 4K. Já vem com jogos, vem com canais gratuitos. É para você aproveitar essa linda TV de 75 polegadas, só R$ 4.999 à vista e você pode dividir em 12 vezes sem juros. Vem para Martinello! Tem também essa linda lavadora da Consul de 12 quilos com cesto inox, só R$ 1.698 à vista, ou você pode dividir em 12 vezes sem juros. É para você aproveitar o último dia do Super Big Friday, Martinello. Para você se refrescar nesse calor, aproveita! Climatizador de ar na Ventisol. Climatizador, ó, tem compartimento de gelo, melhor vazão de ar, você vai economizar, controle de ventilação, potência de 130 watts de potência, é 8 litros, eu disse 8 litros, sabe por quanto? 329 à vista e você pode dividir em 12 vezes sem juros. Vem para Martinello! Lógico que tem muitas outras ofertas te esperando aqui na Martinello. É para você aproveitar. Último dia, última chance do Super Big Friday em Martinello para você comprar barato em 12 vezes sem juros. Você tá esperando o quê? Elo, elo, elo! Vem pro Super Big Friday na Martinello, porque ela é Mato Grossense de alma e coração. É com vocês aí no estúdio! Obrigado, Paulo. Um grande abraço a toda a equipe aí da Martinello. Bem, olha, vem comigo aqui, por gentileza, porque final de semana foi movimentado. Semana passada, este final de semana, em Brasília, porque uma grande manifestação foi organizada pelo pastor Silas Malafaia e deputados bolsonaristas, políticos ligados ao grupo de direita aqui no país. Esta manifestação que eu vou mostrar para você aqui, ela foi realizada na tarde de ontem na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato, segundo os manifestantes, é em defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e da memória de Clériston da Cunha, bolsonarista morto na Papuda, ele que foi preso a mando de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Veja a reportagem. Uma manifestação organizada pelo pastor Silas Malafaia e deputados bolsonaristas é realizada neste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato, segundo os manifestantes, é em defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e da memória de Clériston da Cunha, bolsonarista morto na Papuda. Ele estava preso por ter participado dos atos do dia 8 de janeiro e teve um mal súbito enquanto tomava banho de sol. Os bolsonaristas também levavam cartazes contra o ministro Alexandre de Moraes, o STF, e o presidente Lula. Outros faziam uma mobilização pró-Israel. Estavam presentes no trio elétrico alugado por Malafaia, além de deputados bolsonaristas como Carla Zambelli e Ricardo Salles, lideranças evangélicas e familiares de Clériston. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu não ir à manifestação. Ele chegou a dar apoio em um vídeo gravado na semana passada, chegou a dizer a Malafaia que iria, mas, segundo o colunista do Globo, Lauro Jardim, deixou o Rio de Janeiro, onde estava desde a última sexta-feira, em direção a Brasília. Bom, sem dúvida nenhuma, o que se vê é que essas manifestações elas vão se intensificar. Há um prazo dado ao Congresso Nacional, em especial ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que versa sobre a cassação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E caso não se discuta a cassação do ministro,
O próprio nome do senador Rodrigo Pacheco também vai ser arrolado em um pedido nacional de cassação. Ou seja, a situação deve esquentar muito nesta semana em Brasília, assim como também na próxima semana, antes do fechamento dos trabalhos do ano de 2023. Sem contar que a Câmara Federal também vai debruçar sobre a apreciação daquilo que foi tratado na semana passada, que foi a votação gigantesca por retirar poderes do Supremo Tribunal Federal, o que levou os ministros do STF a fazerem falas duras, provocativas e intimidatórias contra o Congresso Nacional e que foram rebatidas pelo próprio presidente Rodrigo Pacheco, conforme nós mostramos no programa da última quinta-feira aqui no Passando a Limpo. Enfim, saindo de Brasília, vindo para o nosso querido e poderoso estado, a LOA 2024 foi devolvida, eu falo da lei orçamentária anual, foi devolvida ao Executivo, ao governo do estado de Mato Grosso, para correções. A principal alteração pretendida pelos parlamentares aqui do estado de Mato Grosso é a alteração do valor das emendas impositivas, aumentando de 1% para 2% do valor destinado às emendas parlamentares. Acompanhe a reportagem. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, deputado Júlio Campos, voltou a falar sobre a tramitação do projeto de lei orçamentária anual do governo de Mato Grosso. Pela legislação, a peça deve ser votada até o final do ano. A LOA 2024 chegou na Casa de Leis no final de setembro, mas foi devolvida ao Poder Executivo Estadual para correções. A principal alteração requerida pelos deputados diz respeito ao percentual das emendas impositivas, que esse ano foi ampliado de 1% para 2% da receita corrente líquida do Estado. Para o ano que vem, a previsão é de um orçamento na ordem de 35 bilhões de reais para Mato Grosso. O governo fez um ADIM junto ao Supremo Tribunal Federal, declarando essa emenda como inconstitucional, mas aí o Supremo já deu uma decisão parcial, né, reconhecendo que é de competência da Assembleia Legislativa aumentar esse percentual. Não é que aumentar, equiparar ao do Congresso Nacional, que os deputados federais e senadores têm condição de, no orçamento da União, colocar até 2% de emendas impositivas a serem pagos para os estados e municípios brasileiros. Então, em Brasília já é 2%, e das 27 assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal, a grande maioria já é 2%. Então, Mato Grosso estava recebendo 1%. Então, a partir de agora, será incluída na LOA, tem que ser incluído para vigorar a partir do ano que vem. Quem também repercutiu essa situação foi a vice-presidente da Casa de Leis, deputada Janaína Riva. Segundo ela, esse impasse em relação ao percentual das emendas impacta também nas contas dos municípios, já que alguns prefeitos contam com o apoio dos parlamentares. É importante esse planejamento, né, anterior. E os municípios preparam projetos, se encarregam de buscar a demanda para o deputado atender, e hoje a gente não sabe qual será o valor da nossa emenda, né? Isso está judicializado, deve se decidir, eu acredito que até final do mês de novembro, no mais tardar mês de dezembro, e a Assembleia Legislativa também está buscando aqui tratar das emendas com prazo de votar a lei orçamentária anual até janeiro. Então, a gente tem pressa nesse assunto, é importante para os municípios se programarem. Nós estamos falando aqui de aumentar as emendas praticamente no dobro do que são aplicadas hoje, pouco mais do que isso. Então, é um impacto tremendo para o interior que está aguardando. Peraí, os deputados terão quanto para investir para a gente poder buscar investimentos? Então, acho que está tudo meio parado até a gente votar a lei orçamentária anual. Bom, com certeza o governo do estado de Mato Grosso não vai ter como recusar toda esta solicitação por parte da Assembleia Legislativa, até por conta de que isso já vem seguindo desde o governo federal, né? É uma discussão a mais. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência, não sai daí não, fique comigo aqui no Passando a Limpo que volta já. De volta com o programa Passando a Limpo, já na reta final do programa, na sequência tem o programa da gente.
E o Éder Pereira vai estar à frente apresentando o programa, porque ele tá louco para derrubar o Laerte. Nunca vi um negócio desse. Ele tá louco para assumir o programa de vez. Fica criando um monte de embaraço pro Laerte. Laerte não vem apresentar hoje para ele apresentar. Laerte, abre o olho, companheiro. Cuidado, porque o Éder Pereira é terrível. Bom, enfim, eu quero mandar um abraço a todos vocês. Tem muitas mensagens aqui no programa. Mensagens parabenizando o programa, mensagens falando da Edna, mensagens parabenizando a leitura da Bíblia, mensagens, enfim, de todos os tipos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Bom, eu tenho 2 casos importantes aqui. Um é um pedido de ajuda com medicamento. Amanhã eu vou fazer esse pedido aqui, vou pedir a sua ajuda e também um pedido de uma cadeira de banho que eu também vou pedir amanhã aqui no programa e vocês vão me ajudar com certeza, porque vocês são muito generosos comigo e eu agradeço demais, tá bom? Vem comigo aqui, Caldeira, para encerrar o programa, antes que o Éder Pereira também me tira do ar, porque é uma loucura para apresentar esse programa da gente. Ele já derrubou o Laerte, agora quer me derrubar também. Eu quero só recomendar aqui a leitura da palavra de Deus para você, terminando e te agradecendo, dizendo para você o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Lá diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras deste livro profético. Muito feliz é aquele que lê e que entende. Louvado seja o nome de Deus por aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem são os que aceitam. E louvado seja o nome de Deus aqueles que guardam, aqueles que vão praticar confiantemente no poder desta palavra. Feliz aquele que lê e entende, feliz aquele que ouve e guarda, feliz aquele que obedece a palavra e a defende. Isso que está dizendo na Bíblia. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, vá para a Bíblia, leia a Bíblia, e eu tenho certeza que ela vai te tornar muito feliz. Que Deus te abençoe pela sua decisão. Shalom. Programa Passando a Limpo. Oferecimento